Bom, gente, a gente vai dar mais essa última videoaula aqui, essa última parte de pilha. A gente vai ver mais algumas coisinhas aqui que são bem interessantes. No caso, a gente fez, né, a implementação na parte anterior das funções de criar, verificar se está vazia, se está cheia, empilhar e desempilhar. E aí, vimos também a parte da declaração dessa estrutura, né, no ponto H e no ponto C. A gente usou aqui então uma locação sequencial e estática, no caso do vetor de itens. Seria possível aqui, como eu falei na último vídeo, na parte anterior, você fazer uma alocação sequencial e dinâmica desse vetor. Então, no caso aqui, né, ó, ao invés de eu criar dessa maneira, a gente iria criar assim, né, Ellen, asterisco, itens, tá? E lá na função create, né, a gente, além de fazer o malloc da estrutura pilha, a gente faria também um malloc deste vetor aqui, né? Conforme a gente já viu, seria fazer o malloc de um size of Ellen vezes o tamanho da pilha, tá? Então poderia ser feito dessa forma também. E lembrar também que na desalocação, né, na função destroy, a gente teria que primeiro desalocar este vetor para depois desalocar a pilha, tá? E a gente vai fazer isso, só que agora também adicionando mais uma outra funcionalidade, que é o conceito de pilha genérica. Então, nesta última parte, a gente vai ver como que a gente pode estender aquele tá de pilha para trabalhar com tipos que sejam genéricos. Quer dizer, a gente fez de uma certa maneira tá genérico o nosso TAD, porque a gente usou, né, o type-def, o tipo aqui, né, e o Ellen, né, um elemento, quer dizer, eu dei um outro nome para aquele tipo, né, eu até coloquei colchete aqui, mas vai ficar estranho esse colchete. Um int aqui, por exemplo, e aí, quer dizer, o usuário iria definir aí o tipo que ele quer trabalhar aí com aquele TAD, tá? Então, de certa maneira, até está genérico, né? Mas a gente pode deixar mais genérico ainda no sentido assim, da gente permitir que o usuário consiga usar essa pilha com tipos mais complexos de dados, tá? Então, por exemplo, imagina que ele quer usar a pilha para armazenar cadastros de funcionários, onde você tem uma estrutura do tipo nome, CPF, RG, né? E aí você tem um tipo para esse funcionário e você quer fazer empilhamento desses funcionários lá na sua estrutura, tá? Então, como é que você faria isso? Então, usar dessa forma que está aqui, você já vai ter certos problemas de alocação e etc. Tá? Então, a gente pode trabalhar com esse tipo aqui, que é um void asterisco. O que é o void? O void, pessoal, é um tipo especial aí da linguagem C, que é um tipo genérico, tá? E, na verdade, em tempo de execução, que você vai usar o cast, né? Quer dizer, usar aquele parêntese para algum tipo, né? Onde aqui nesse lugar aqui estaria o teu ponteiro para void, aqui estaria o seu tipo que você quer trabalhar, e aí aqui você tem lá a tua variável daquele tipo já instanciado ou já feito o cast para aquele tipo que você está trabalhando, tá? Mas o programa em si ele estaria genérico de certa maneira. A gente vai entender um pouquinho agora como é que usa isso, né? Então, olha só, aqui estaria a nossa pilha com o meu vetor de itens,
que seria isso daqui. A minha variável topo ainda ela é do tipo int, né? Que armazena então os índices desta pilha. A única diferença é que a gente vai ter agora, esse vetor de itens não vai ser mais de um tipo definido, que é o elen, né, ou int, por exemplo. Aqui a gente vai fazer um vetor de ponteiros para void. Tá? Então, a gente vai ter um vetor de ponteiros, onde cada ponteiro desse é um ponteiro para void, tá? Que está aqui. E aí aqui nesse lado de cá, a gente vai usar qualquer estrutura que você queira armazenar nesta pilha. E o tamanho de cada um desses elementos é um size of elen, né, que é o próprio elemento que você está utilizando naquele momento, tá? Bom, vamos lá, vamos fazer isso daqui. Como que vai funcionar, né? Na prática, essa pilha genérica que está aí. Então vamos lá. Bom, eu vou então, pessoal, fazer o seguinte. Vou copiar esse código que está aqui, porque não vai mudar muita coisa, tá? Então aquele tá de pilha que a gente acabou de criar, eu vou dar um copy nele. Então vou fazer um copy "-r tá de pilha para tá de pilha gen, tá de genérico. Tá? Então eu tenho aqui agora este novo código, que é o que a gente vai fazer a alteração nele de fato. Tá? Então eu vou abrir aqui os arquivos fonte. Vou abrir aqui nesse editor. Beleza. Então estão aí. O resto não vai mudar, né? Então, por enquanto não vai mudar. O makefile não vai mudar, então a gente não precisa mexer nele. E agora, o que a gente vai fazer então, né? Vamos pegar primeiro a estrutura pilha que está aqui, né? Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? O meu pilha.h, eu tenho a minha estrutura pilha, que é essa, né? E lá dentro eu tenho o meu vetor de itens. Só que esse vetor de itens não vai ser mais do tipo elen, como a gente está definindo aqui em cima, tá? A gente vai usar agora o tipo void asterisco, tá? Como eu falei, eu mostrei naquele desenho, né, lá do slide, vai ser um vetor de ponteiros de void, beleza? Você pode deixar assim também, ó, com esse tamanho definido aqui estaticamente, ou se você quiser também você pode fazer da forma roots, né, que seria alocação dinâmica também. Tá? A gente vai fazer dessa forma aqui agora, para ficar diferente aí do que estava anterior, para vocês verem aí também que não muda muita coisa. Que mais que eu vou ter? Eu vou ter também, pessoal, o tamanho de cada elemento que eu vou passar também para o programa, tá? Para o meu TAD. Como cada elemento, então, que o usuário vai passar pode ser variável, pode ser uma estrutura contendo vários campos, a gente vai precisar armazenar também um elemento, o tamanho, né? Tamanho de cada elemento, tá? Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê
que isso é necessário, tá? Então, por enquanto, a gente não precisa trabalhar, não vou falar agora, vou deixar para falar mais para frente, a gente só vai deixar aqui definido isso daí. Bom, na minha função create, pessoal, aqui sim eu vou passar esse cara para eu deixar armazenado nessa estrutura, tá? Então eu vou passar aqui um int, tamanho de elemento, e aqui eu vou armazenar em p de tamanho elemento esse tamanho de elemento, tá? Além disso, como a gente fez a alteração aqui desse vetor, a gente tem que alocar ele, porque com essa alocação simples que a gente está feita aqui nessa função create, você está alocando simplesmente esses campos, quer dizer, isso aqui é um ponteiro, né? E você está alocando simplesmente apenas o ponteiro, não está alocando o tamanho, o vetor de fato dessa estrutura, né? Então a gente tem que fazer a alocação aqui também agora de P de items, tá? O que vai ser isso, né? Isso aqui vai ser um void asterisco asterisco, porque é o tipo da variável items, de um malloc, de um size of void asterisco, tá? Vezes o tamanho da pilha que está definido aqui, né? Tamanho da pilha. Tá bom? Vou me certificar que o P de items é diferente de nulo, tá? Aí eu tenho a inicialização do topo, do tamanho do elemento e basicamente é isso daí. Então reparem, pessoal, que não é porque eu mudei de Ellen para void asterisco que eu tive que fazer isso daqui, tá? Na verdade, esse segundo malloc foi porque eu alterei isso daqui, né? Ó. Então antes estava assim, né? Tamanho de pilha. Se ficasse assim, eu não precisaria dessas duas linhas que estão aqui, ó, tá? Poderia ficar assim, funcionaria. Mas como a gente quis já mudar isso também, eu adicionei mais esse segundo malloc, quer dizer, eu fiz uma alocação dinâmica desse vetor. E para fazer essa alocação dinâmica, eu removo essa parte e adiciono mais um asterisco, está aqui. Beleza? Tá. Agora, vamos ver aqui o que falta. No destroy, eu tenho que fazer alteração também, né? O destroy envolve eu fazer uma desalocação da minha pilha em si, né? Não só da estrutura, mas do conteúdo também. O que pode acontecer aqui, né? Além desse free de P, pessoal, eu tenho que fazer a desalocação desse vetor, tá? Então, antes de fazer a desalocação do P, eu tenho que fazer a desalocação desse cara aqui que foi alocado também com alocação dinâmica. Então, como eu falei para vocês, né, todo malloc tem que ter um respectivo free. Então, eu tenho dois mallocs aqui, eu vou ter que ter dois frees, né, no meu programa, tá? Então, eu vou ter que fazer assim, se o P de items é diferente de nulo, eu vou dar um free em P de items. Tá? Então aqui eu fiz a desalocação, só que aqui, pessoal, reparem que eu estou fazendo essa desalocação, na verdade, ela é feita no meu vetor de ponteiros, certo?
Só que cada ponteiro pode estar apontando para um espaço de memória que também foi criado com alocação dinâmica. Então, antes ainda, né, de fazer isso, eu tenho que fazer a desalocação de elemento por elemento, né? Tá? Porque reparem que P de items é um vetor de void asterisco. E esse void asterisco é um ponteiro que vai estar apontando para um espaço de memória, e esse espaço de memória pode estar alocado. Então eu tenho que fazer a desalocação de cada elemento também desse vetor. Como que eu vou fazer isso? Através de um laço, né? Posso fazer assim, enquanto o P de topo for maior ou igual a 0, o que eu vou fazer? Eu vou dar um free em P de items de P de topo, tá? E P de topo menos igual a 1. Tudo bem, gente? Beleza, ó. Então, aí eu faço então a desalocação de cada posição apontada por esse void asterisco. Aí depois eu faço a desalocação do vetor, que é esse cara aqui, o vetor de void asterisco. E depois eu faço a desalocação da minha estrutura. Tá? São 3 sequências, aí, 3 passos de desalocação aqui neste caso. Tá joia? O isFull não vai mudar, né? Porque é simplesmente verificar se está cheia ou não. O isEmpty também não vai mudar. Agora o push, vamos ver o push. O que eu vou fazer nesse push, pessoal? Eu vou inserir um elemento, né, um elemento nessa pilha, e esse elemento não vai ser mais o Ellen, né? Vai ser o quê? Vai ser um void asterisco. Tá? O que vai ser feito aqui, né? Eu vou verificar se a pilha foi alocada, depois eu verifico se ela está cheia, depois eu incremento o topo, e aí aqui é onde eu vou armazenar esse valor. Esse valor, pessoal, eu não posso fazer isso daqui, né? Ó, porque se eu fizer isso, o que eu estou fazendo então, né? Nesse caso, eu estou simplesmente copiando o endereço de memória que foi alocado lá fora. E lá fora pode ser que o usuário faça uma alteração, né, naquele espaço de memória. Então é necessário a gente fazer uma cópia do elemento, né, que o usuário criou lá fora para a gente ficar independente do usuário. Tá? Porque assim, o usuário pode ter feito a alocação lá fora do elemento que ele quer inserir, e depois ele faz uma alteração lá naquele conteúdo, isso vai interferir no elemento que está inserido aqui na nossa pilha. Tá? Então, não quer dizer que está errado, tá, pessoal? Porque pode acontecer, inclusive até algumas linguagens, se você insere numa lista, por exemplo, um valor, e você altera aquele elemento lá de fora, né, da lista, isso é afetado lá dentro da lista, tá? Mas a gente pode fazer com cópia, né, do conteúdo inteiro, que fica até mais interessante da gente entender. Então, o que eu vou fazer aqui? Né? Ó, eu vou fazer uma alocação de um daqueles, desse cara que está aqui, né? Que é o P de items de P de topo. Tá? Então, esse cara aqui, ele é um ponteiro para void. A gente vai fazer uma alocação, então, dele, uma lock, do que, né? Qual que é aqui, olha só aqui, né? Qual que vai ser a quantidade de memória que a gente vai alocar para esse ponteiro?
Aqui, pessoal, é onde vai entrar esse tamanho que a gente armazenou aqui em cima, ó, esse tamanho de elemento, tá? Que é exatamente o tamanho do elemento em si que vai ser armazenado. Tá? Então a gente usa ele aqui, ó, P desse negócio. Tá? E a cópia em si, pessoal, na verdade eu só vou verificar aqui, né, vou fazer um acerte aqui, ó, que esse negócio aqui é diferente de nulo, tá? E depois disso tem a cópia de fato, tá? Essa cópia, pessoal, não pode ser feita como está aí, né? A gente tem que fazer cópia de memória, né? Usando essa função aqui, ó, main cpy, tá? O que ela faz? Ela vai mandar para esse endereço o que? O segundo argumento, que é o x, com uma determinada quantidade de bytes, que é tamanho de elemento. Tá bom? Então eu estou copiando o conteúdo desse x, que é o que eu veio de fora, para dentro desse novo ponteiro, onde aqui eu preciso fazer a alocação inicial dele, que está aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Então essa daqui é a função push. Função pop agora, né? Função pop é o contrário, né? Ó. Então eu vou verificar primeiro se a pilha se ela está criada. Agora eu vou fazer o contrário, né? Então inicialmente eu vou copiar para X o conteúdo que está no topo da pilha. Como que eu faço isso? Main copy para X de P de items, de P de topo, com essa quantidade de memória aqui, tamanho de elemento. Tá? Copiei, o que eu faço agora? Antes disso, né, eu tenho que verificar isso, né? Pronto. Copiei. Agora eu vou liberar esse espaço, quer dizer, vou dar um free no P de items, de P de topo, tá? Vou decrementar o meu topo e vou retornar 1. Beleza? Esse free aqui, pessoal, é o equivalente a este free do destroy, tá? Que é esse cara aqui, ó. Na verdade, a gente só está fazendo esse while aqui no destroy caso o usuário queira chamar o destroy com elementos na pilha. Mas se ele der um destroy com a pilha vazia, isso aqui não vai entrar, né? Não vai entrar nesse bloco. Ele já vai vir direto para cá e aí beleza, né? Então, parte desse cara aqui, ó, é o que está sendo feito no pop, que é isso daqui, né? Ó, essa parte que está aqui. Tudo bem? A função top agora, né? A função top ela só vai retornar, né, o valor para fora. Então é o equivalente a esse cara aqui, ao pop, só que sem desalocar a memória, né? Então você pode usar o memcopy, né, para poder copiar para o X o conteúdo que está lá no topo da pilha, só que você não vai dar esse free e não vai nem diminuir o topo, tá? Simplesmente isso. Lembrando que para eu chamar o top, pessoal, você precisa que esse X tenha memória alocada para ele, tá? Porque senão ele vai tentar copiar para o X uma quantidade de bytes e aqui ele vai estourar essa memória, né? Não vai ter espaço lá para
para copiar, tá bom? Bom, basicamente é isso. E agora a gente vai para o nosso main. O nosso main, pessoal, a gente vai fazer algo bem simples, que vai ser o seguinte, ó. Tem o create, tem o destroy, né? Bom, vamos fazer um exemplo onde eu vou colocar aqui um outro type def, struct, vamos colocar struct ponto, tá? Onde eu vou ter lá x e y. E aqui eu vou colocar um tipo chamado de ponto T. E é esse cara aqui que a gente vai inserir lá na nossa pilha, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou criar a minha pilha. Reparem que agora o meu create eu tenho um tamanho de elemento. Então tem que fazer algumas alterações aqui no pilha.h também, né? Aqui. Qual que é esse tamanho, né? Aqui esse tamanho, pessoal, vai ser um size of ponto T, tá? E beleza. O que eu vou fazer? Eu vou criar então um ponto. O que eu posso fazer? Vamos fazer assim normal, tá? Ó, sem alocação dinâmica. Vou fazer um for de 0 até 10 com i++. Aqui eu vou fazer um ponto x recebe i, ponto y, vamos colocar um menos i para variar um pouquinho, né? E vamos inserir na pilha. Ó, push em p. Olha só como que é aqui o meu push. Aqui está errado, né? Então o nosso push, eu passo agora a pilha e um void asterisco. Push e um void asterisco. Nem uso mais isso, né? Ó, isso aqui também nem vai existir mais. Então aqui no meu push, eu vou passar o endereço daquele ponto, tá? Endereço de ponto. Reparem que é endereço porque eu estou criando uma variável aqui normal, sem ser ponteiro, né? Beleza, então essa foi a inserção. Agora eu posso mandar remover, né? Então enquanto o isEmpty for false, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pop no P. Olha como é que está o pop agora. Eu tenho pilha asterisco e Ellen não, né? Não é mais Ellen, agora é void aqui, né? Aqui é void. No meu pilha.h também, no pop, aqui é void asterisco e aqui é void asterisco, tá? Meu top também tem que colocar void. E aqui no meu main, eu vou usar essa mesma variável aqui para poder retornar aquele valor, tá? Porque essa variável já tem espaço alocado para ela, né? Então eu posso usar aqui, né? Então, ponto. Beleza? E mandar imprimir aqui, ó, printf, vamos colocar assim, né? %d, um espaçozinho aqui, e o ponto x e o ponto y.
Acabou. Então essa daqui, aí o destroy não alterou, né? Não alterou, o isFull também não, o isEmpty, o push, pop e o top, tá? Aqui também tá tudo certo, creio eu. Beleza. O nosso main, então, é o que tá aí, né? Tá certinho. Vamos compilar? Opa. Ah, tá. Não. TAD, pilha gen. Vamos remover aqui um make clean. E um make. Alguns erros, tá? Main copy. O main copy, pessoal, faz parte da função string.h. Então aqui no pilha.c, que usa o main copy, a gente tem que importar o string.h, tá? Foi. Vamos lá, rodar, né? Teste. Então, 9 menos 9, 8 menos 8, 7 menos 7, até o 0, né? Funcionou certinho. Beleza, gente? Então, aqui foi um exemplo onde a gente está fazendo então uma pilha genérica, né? Possíveis erros ou possíveis problemas que podem acontecer aqui, pessoal. Ó, o que pode acontecer? Se essa estrutura ela tiver algum tipo de alocação dinâmica, por exemplo, supondo que aqui a gente tenha mais supondo que eu quero colocar uma descrição aqui, né? Um desc, tá? Assim. E aí aqui, né, quando você faz a alocação desse ponto, você vai ter que fazer o ponto .desc receber também uma alocação, né, dinâmica aqui, né? Uma lock, size of char, asterisco, sei lá, 100, por exemplo, tá? Isso aqui, pessoal, vai dar um memory leak, né? Você não vai conseguir desalocar. Por quê? Quem que vai ser o responsável por desalocar cada elemento da pilha? É no POP, né? No POP, você vai fazer esse free aqui, ó. Então, esse free, ele desaloca o quê? Ele desaloca essa estrutura. Só que reparem que ele vai desalocar esse ponteiro, não vai desalocar o conteúdo apontado por esse ponteiro. Tá? Então você tem esse problema. Então, e aí você vai ficar com memória lá alocada para sempre, né? Então, o que você tem que tomar cuidado, né? Não pode usar ponteiro aqui nessa estrutura, tá? Você tem que, se você quiser colocar uma descrição, por exemplo, você usa assim, né? Com uma alocação sequencial, tipo, sequencial não, né? Estática, tá? Então, daí você não vai ter mais isso. E aí, quando você declara esse ponto, ele já vai fazer a alocação desse vetor normal, né, como memória, como alocação estática, e a desalocação também é com free desse cara assim, e já vai fazer a desalocação no vetor também sem problema nenhum, tá? Bom, então é isso aí, gente. Vocês viram como que a gente cria uma pilha genérica com o uso do ponteiro para void. E agora, voltando um pouquinho aqui para a gente finalizar, eu vou deixar como exercício para vocês praticarem três, na verdade, né, exercícios. O primeiro é escrever um programa que leia uma sequência de caracteres e verifique se parênteses, colchetes e chaves estão balanceados. Então imagina que você tem, por exemplo, é, uma expressão aritmética que faz uso de parênteses, colchetes, chaves, né? Por exemplo, 2 mais 3, e aí você tem algo assim, né? Ó, 5 mais...
vezes 3. Então, quando você abre uma chave, depois abre um colchete, depois você abre um parêntese, é necessário que o fechamento seja em ordem inversa, né? Então, primeiro você tem que fechar o parêntese, depois fechar o colchete, depois fechar a chave. E isso pode abrir e fechar quantas vezes você quiser, né? Então, é fazer um programa que vai verificar se está correta a ordem, né, de abertura e fechamento desses caracteres, tá? Um outro programa é utilizar a estrutura pilha para verificar se uma dada palavra lida do teclado é um palíndromo. Então, vocês devem ter já aprendido o que é palíndromo. Palíndromo é uma palavra que pode ser lida da esquerda para a direita, como da direita para a esquerda, tá? E por fim, escrever um programa que calcula o resultado de uma expressão aritmética usando a notação pós-fixa. Notação pós-fixa, pessoal, vocês podem dar uma olhada aqui nesse link, uma explicação mais detalhada, mas é aquela ideia de você colocar os operandos antes do operador. Então você tem, por exemplo, 2, 3 mais. Você tem o operando 2, o segundo operando 3, depois o operador mais. Você pode colocar, por exemplo, 5 vezes, né? Então, quando você encontrar um operador, ele vai pegar os dois operandos anteriores e vai calcular aquele resultado e vai empilhar esse resultado lá, né, para depois calcular o próximo. Daí ele vai encontrar esse vezes, né? Daí vai fazer a multiplicação do 5 vezes 5 e assim por diante, né? Para vocês implementarem este exercício, se vocês acharem muito difícil, vocês podem usar essas duas suposições aqui, tá? A primeira delas é que trabalhe com apenas um dígito para os operandos, né? Se você usar mais do que um dígito, aí você vai ter que trabalhar com como é que chama? Expressões regulares, né? E isso pode ser um pouquinho mais complicado, né? Mas se você então usa um dígito só para operando, né? E aí só fazer a conversão de caractere para aquele valor inteiro. E também trabalhar com os operadores básicos, né? Mais, menos, vezes e dividir. Tá? E é mais a ideia mesmo de você treinar o uso de pilhas. Beleza, gente? Então essa foi a nossa videoaula sobre pilhas e a gente se vê então nas nossas lives e semana que vem com a continuação da parte teórica. Valeu, gente, e até mais.